Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos tratar novamente sobre a CCB, que é a Congregação Cristã no Brasil. Nós fizemos um vídeo sobre a Congregação Cristã no Brasil no final do ano de 2016 e eu mesmo não imaginava que aquele vídeo ia alcançar tantas visualizações como alcançou. E desde então, algumas pessoas têm reclamado sobre algumas coisas no vídeo, sobre algumas informações no vídeo. Eu vou esclarecer então hoje aqui algumas coisas e também acrescentar coisas que eu não falei no vídeo. Na realidade, eu já devia ter feito isso faz muito tempo, né? Mas o problema que eu encontro é que não há muito tempo para a gente tratar sobre uma determinada religião e falar de tudo sobre aquela religião. Então nós temos que falar aos poucos. Então hoje eu resolvi acrescentar mais algumas informações sobre a Congregação Cristã no Brasil. Se você que está assistindo esse vídeo, de repente fez algum comentário, perguntando sobre aquele vídeo que nós fizemos ou alguma outra dúvida que nós não esclarecemos naquele vídeo, preste bastante atenção que nós vamos falar depois da vinheta sobre a Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil é uma igreja que está em todo o território nacional, mas ela também está em vários países de todo o mundo. E no meio apologético, a Congregação Cristã no Brasil é considerada uma igreja com doutrinas contraditórias ou um movimento contraditório, cuja as suas próprias doutrinas se contradizem. Agora eu vou citar para vocês alguns pontos por que eu considero a Congregação Cristã no Brasil como um movimento contraditório. Vamos falar sobre salvação por graça. Estou aqui com o inário da Congregação Cristã no Brasil e no final do inário há então os 12 pontos de doutrina da Congregação Cristã no Brasil. E o ponto número 5 diz que nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E aqui 3 versículos bíblicos. Então, a Congregação Cristã no Brasil entende que a salvação é por graça. Então, na teoria, a Congregação Cristã no Brasil ensina que se a pessoa crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ela já é salva, é uma pessoa salva, regenerada, é um servo do Senhor, é um filho de Deus. E assim caracteriza uma doutrina sadia, bíblica, que as demais denominações ensinam as mesmas coisas. Eu estou falando, é claro, das denominações evangélicas, cristãs em geral. Mas quando nós conversamos com pessoas, adeptos aí da Congregação Cristã no Brasil, a gente percebe que eles não ensinam que a salvação é somente por graça, mas eles dizem também sobre o batismo. Se você já conversou com um membro da Congregação Cristã no Brasil e você disse que é salvo, provavelmente você deve ter percebido que ele vai mencionar sobre batismo. Então na teoria a salvação é por graça, mas na prática eles ensinam que a pessoa tem que batizar. Então a passagem de Atos, capítulo 2, verso 38 que eles citam, está escrito o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então essa passagem que fala para a pessoa arrepender e também batizar para ser cancelado o pecado é o que faz com que na prática as pessoas da Congregação Cristã no Brasil, elas entendem então que a salvação ela é por graça, mas tem que ser o batismo, porque sem o batismo não tem como haver salvação. O problema é que essa passagem de Atos no capítulo 2, ela não está ensinando que a pessoa tem que arrepender e ser batizado no mesmo tempo para a pessoa ser salva por completo. Essa passagem ensina que o arrependimento é o imperativo. Arrependei-vos, ser batizado é uma consequência. Arrependimento é uma ordem. Em toda a escritura, o arrependimento ela é uma ordem. O batismo é a consequência de uma pessoa salva. É a demonstração pública de fé perante todas as pessoas, perante a sociedade. Mas o arrependimento que é imperativo, o arrependimento que faz com que a pessoa realmente se achegue até Deus. A Bíblia nunca ensinou que a salvação é por graça e também por obras. Isso não está escrito na Bíblia. O problema é que nós lemos as escrituras, ela em português, e ela causa um pouco de confusão sim. Mas ela não foi escrita em português, ela foi escrita em grego. E essa preposição para no português, no grego ela é uma preposição eis.
mas nem sempre ela funciona com a mesma preposição do que no nosso português que nós estamos acostumados. Então, no grego, por exemplo, ela pode ser usada como a fim de que, por causa de, e também outros termos. Então você não pode automaticamente concluir que a pessoa ela tem que ser salva e batizada para remissão dos pecados. E para você ter a certeza, pegue todas as outras passagens que falam sobre a salvação. A Bíblia inteira ensina que se a pessoa arrepender de fato, reconhecer seus pecados perante Jesus Cristo e que Jesus Cristo é seu Salvador, essa pessoa já é salva, hoje, não no futuro. E o batismo então é uma consequência, é uma demonstração pública de fé perante toda a sociedade. Somente isso. Então esse tipo de salvação que é por fé, mas alguma coisa, é que faz com que seja caracterizado uma seita ou um movimento contraditório. Porque em teoria a salvação é por graça. Mas nesses movimentos contraditórios, a salvação é por graça, mas batismo. Isso você vai ver nas demais denominações. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que a pessoa que é salva, ela vai cumprir os mandamentos. Mas qual que são os mandamentos na ideia de Adventista? Mandamentos é o decálogo, então lá está o sábado embutido. Se a pessoa não guardar sábado, não tem como ela demonstrar publicamente que ela é uma pessoa salva. Então a salvação da Igreja Adventista, ela está vinculada com o sábado, alimentos. As testemunhas de Jeová então vai ensinar que a salvação da pessoa, testemunho de Jeová, ela creu, ela realmente tem uma fé, é quando ela começa então a ir para o trabalho de campo. Ela indo para o trabalho de campo, ela está mostrando publicamente que ela tem interesse na palavra de Deus, no Evangelho, e é uma pessoa salva. O Mórmon já vai dizer que a pessoa salva, para demonstrar que ela é uma pessoa salva, né, publicamente, ela vai deixar de comer certos tipos de alimento, como alguns tipos de carne, queijo, ovos e todas aquelas coisas, ideias de Mórmon, né? Neopentecostais já vão embutir a salvação com um dízimo, porque se a pessoa não der o dízimo, ela está roubando a Deus. Então a pessoa que rouba a Deus não pode ser salva. E assim você percebe que assim é caracterizado ou uma seita ou um movimento contraditório. Porque se a salvação é por graça, ela não pode estar vinculada com outra coisa, somente por graça. Então as seitas, movimentos contraditórios, igrejas que não têm uma fé saudável, uma fé sadia, vai ensinar que a salvação é por graça, mas esse é o problema. Mas o que a Bíblia diz? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8, 10. Então nós fomos salvos por graça mediante a fé para as boas obras, não por obras. É bem diferente, né? Por ou para. Isso muda completamente o contexto. Nós reconhecemos uma pessoa salva não é porque ela guarda sábado, ou porque ela está no trabalho de campo, ou porque ela tem abstinência de algum tipo de alimento. Não é assim que nós reconhecemos um salvo. Nós reconhecemos um salvo pelos seus frutos. A pessoa muda, ela modifica, ela tem uma nova estrutura. Mas não é no mesmo dia. Você que está me assistindo, quando você entendeu o Evangelho, no mesmo dia você virou uma pessoa santa? Isso é chamado de santificação. É um processo que para algumas pessoas é rápido, mas para algumas pessoas é bem demorado. Uma pessoa, por exemplo, que tem o costume, o hábito de fumar cigarro e ela é salva, ela vai largar do seu cigarro, ela sente a necessidade, mas muitas demoram até anos, mesmo sendo uma pessoa salva. Então você não pode embutir a salvação, que é por graça, e afirmar que uma pessoa que ela já é salva, ela vai guardar sábado, ela vai deixar de comer certos tipos de alimento. Tem pessoas que são salvas e elas têm problema, por exemplo, com boca, né? Ficam xingando, falando palavrão. E isso é errado. E demora, porque são hábitos que os homens vão adquirindo e depois de salvo, o Espírito Santo vai trabalhando, vai agindo na vida dessa pessoa e aos poucos essas pessoas vão largando os velhos hábitos carnais. Vamos falar agora sobre o batismo na Congregação Cristã no Brasil. O batismo na Congregação Cristã no Brasil, em teoria, é um simples batismo, né? E de repente outras igrejas podem fazer o mesmo batismo. Mas na prática nós vamos ver que o batismo da Congregação Cristã no Brasil é válido só o deles, né? Se você que é um assembleano imagina que você um dia queira ser membro da Congregação Cristã no Brasil,
é muito provável que você vai ter que batizar de novo na Congregação Cristã do Brasil. Seja de que igreja que tu for. Se você for participar ou congregar, ser membro da Congregação Cristã do Brasil, a chance é muito grande deles terem que batizar você novamente. Porque o batismo deles é o batismo deles, né? Um batismo especial, pelo jeito, né? Então, o ponto número 6 dos 12 pontos da lista de doutrinas aqui da Congregação Cristã do Brasil. O que ela diz? Nós cremos no batismo na água com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo, Atos 2:38, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:18-19. Então, basicamente, várias igrejas, né, batizaram em nome de Cristo, outras batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é esse batismo da Trindade, mas na Congregação Cristã do Brasil faz a referência do batismo em nome de Cristo e também o batismo trinitário, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está lá em Mateus capítulo 28. Por esse motivo é que a pessoa ela é rebatizada, porque na ideia da Congregação Cristã do Brasil, o batismo tem que ser em nome de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que se o Filho não fosse Jesus Cristo. Mas, enfim, o batismo deles é dessa forma. Então, no ponto 6 aqui da doutrina da Congregação Cristã no Brasil sobre batismo, eles vão citar novamente Atos 2:38, que diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, eles citam então essa passagem de Atos 2:38, que está aqui no 6º ponto de doutrina, dos 12 pontos de doutrina da Congregação Cristã no Brasil, mas eles também citam Mateus 28, que diz o seguinte: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa passagem que eu citei, de Mateus 28, ela é a única passagem citada nas Escrituras, se referindo a esse batismo trinitário, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe outra passagem na Bíblia que trata o batismo dessa forma. Todas as outras passagens nas Escrituras tratam o batismo como sendo em nome de Cristo. E você pode pesquisar, são várias passagens que o batismo é tratado em nome de Cristo. Agora, a passagem de Mateus 28 é única. Muitos eruditos têm ensinado, têm afirmado que essa passagem de Mateus 28, provavelmente essa passagem não existia nos originais. Para muitos eruditos, essa passagem no passado foi acrescentada por alguém reconhecido como verdade, mas há algumas provas, várias provas, de que essa passagem de Mateus 28 ela não é original, ela já foi modificada e não pode ser considerado o batismo verdadeiro. Eu vou citar aqui então agora alguns motivos de por que essa passagem de Mateus 28 ela não é considerada por muitos professores, muitos eruditos, como sendo uma passagem original, mas uma passagem modificada. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século. Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 3, página 365-366. Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 3, página 82. É possível que, em sua forma precisa, essa fórmula Pai, Filho e Espírito Santo reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde, deve ter-se estabelecido a associação do batismo às 3 pessoas da Trindade. Comentário no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Um dos rituais mais dramáticos observados pelos primeiros cristãos foi o batismo. O seu objetivo era lavar toda a impureza resultante do pecado, preparando assim o iniciado para sua nova vida. Na sua forma mais elementar, a cerimônia exigia do candidato uma profissão de fé, seguida da imersão total na água, em nome de Jesus Cristo. Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo, página 36. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no 2º século, Enciclopédia da Religião, página 53. O batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana
de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus, até o tempo do mártir Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Enciclopédia da Religião. A fórmula básica da nossa confissão de fé, Mateus 28:19, tomou forma ao longo dos séculos II e III depois de Cristo, em conexão com a cerimônia do batismo. Trata-se originalmente de uma fórmula nascida em Roma. Introdução ao Cristianismo, capítulo 2, página 82. No compêndio da História da Igreja, de autoria de Frei Dagoberto Romag, volume 1, intitulado A Antiguidade Cristã, impresso pela editora Vozes, página 90 e 93, 143, 145, diz que a ordem do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo saiu da pena de Tertuliano no ano 197 depois de Cristo. Podemos citar também Eusébio, bispo de Cesareia. Ele é o referido como pai da história da igreja, porque em seus escritos estão os primeiros relatos quanto à história do cristianismo primitivo. Ele possuía cópias do Evangelho de Mateus no idioma hebraico. Em seus escritos, ele citava frequentemente as palavras de Jesus em Mateus 28:19, na versão original da seguinte forma: Ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Bom, segundo ele então, ele tinha algumas cópias do original em hebraico ainda, nessa passagem de Mateus 28, e não tem a forma trinitária. Então, o que nós podemos concluir com isso? Será que essa passagem de Mateus 28 realmente ela é original? Então, peraí, se essa passagem de Mateus 28 ela não é original, porque tem relatos históricos de que foi acrescentada, e a prova também documental de textos que não tem essa citação de Mateus 28 da forma com que nós conhecemos. E se essa passagem então foi acrescentada, tanto o batismo de qualquer igreja que você conhece que cita essa passagem de Mateus 28, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e até a própria congregação cristã no Brasil, esse batismo então não está tão certinho quanto parece, não é mesmo? Tanto para a congregação quanto para as demais denominações. E quando nós estudamos teologia, se você já fez um curso, você aprendeu que não se pode fazer doutrina com um versículo. E o único versículo dessa forma trinitária de batismo está em Mateus 28. Não tem outro texto para você usar o batismo dessa forma, somente Mateus 28. Você vai fazer doutrina em cima de um único versículo? Outra prova também é que todos os outros batismos referidos nas Escrituras está em nome do Senhor Jesus Cristo. Existe o batismo de João Batista e existe o batismo de Jesus Cristo. Agora, esse tipo de batismo que nós encontramos em Mateus 28, ele é único. Então eu acho que tem muito batismo aí que não funcionou, hein? Mas calma aí, eu não terminei esse assunto não. Mas eu também não posso deixar de registrar aqui, nesse vídeo, o que a tradição ensinava em relação ao batismo. Por exemplo, o que o Didaquê ensina em relação ao batismo nesses primeiros séculos, né? Antes de terminar essa estrutura do Novo Testamento, de fechar o cânon, eles tinham uma regra de fé que está nesse livro de Didaquê. Esse livro foi um presente do Júnior de Ribeirão, da Casa de Oração. Muito obrigado, Júnior. Eu já disse aqui nos vídeos que quando alguém me presentear com um livro, eu vou citar o nome da pessoa, a igreja, e agradecer publicamente. Então, muito obrigado, Júnior, pelo livro. Foi de ótimo proveito. Eu li já tudo, esse livro aqui, inteirinho. Então, o Didaquê, ele cita em relação ao batismo nos primeiros séculos. Como que os primeiros cristãos, como que eles se comportavam em relação ao batismo? Está aqui no Didaquê, no capítulo 7. Vou fazer leitura para vocês. No que diz respeito ao batismo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em água corrente. Se não tens água corrente, batiza em outra água. Se não puderes em água fria, faze-o em água quente. Na falta de uma ou de outra, derrama 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se a gente analisar a estrutura do batismo nos primeiros séculos, né, nós lemos isso no Didaquê, o batismo então era trinitário, era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, primeiramente era por imersão. Caso não tivesse água fria, batizava, podia ser em água quente mesmo. E também diz que se não tivesse água para colocar a pessoa dentro dessa água, né? No Oriente Médio não tinha muito rio para se colocar pessoas dentro desse rio. Então podia também aspergir água sobre a cabeça da pessoa, 3 vezes. Então assim, nos primeiros séculos,
centenas, se não milhares de cristãos foram batizados desse jeito, por aspersão, isso mesmo. Então, o que eu entendo aqui é que o batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo ou em nome de Cristo, a simbologia desse batismo é o que vale. Então, o que eu vejo aqui é que as pessoas hoje têm dado mais valor em qual tipo de batismo, e até assim uma briga, né, para ver qual que é o batismo verdadeiro, mas não prestando atenção na essência do batismo, que é a pessoa morrer para o mundo, nascer espiritualmente, como está lá em João capítulo 3, ou mergulhar na água e a água levar embora aquelas impurezas, ela nascer como uma nova criatura. Então esse simbolismo, ele vale muito mais até do que as palavras, ou se é aspersão, ou se tem que jogar 3 vezes. Eu só não concordo que pode batizar a criança, porque ela não entende muito bem. Mas fora isso, se a pessoa é adulta, se ela creu em Jesus Cristo como seu Salvador, se não tem água corrente, asperge água sobre ela. O importante, a pessoa ela é ser purificada desses pecados, ela mostrar isso publicamente. É uma demonstração de fé pública, que a pessoa ela foi mudada, foi modificada, ela é uma salva, uma nova criatura. Agora ficar brigando porque qual tipo de batismo que é o certo, se é por aspersão, se é por imersão, ou se é em trinitário, ou se é em nome de Jesus. Essa briga aí vai fazer com que você está prestando mais atenção no tipo do batismo do que o que realmente o batismo ensina. Vai fazer com que você presta mais atenção no tipo do batismo e brigando, defendendo qual tipo de batismo é o real, e esquecendo do símbolo dele, que é muito mais importante. Então você, meu irmão da Congregação Cristã no Brasil, que tem afirmado que o seu batismo é o único, o verdadeiro, é o mais correto, e que qualquer pessoa de outra religião que entrar na Congregação Cristã no Brasil tem que ser batizado de novo por causa do seu tipo de batismo, vou te falar uma coisa. Talvez seu batismo não tá tão certinho assim não. Porque o importante não é em si qual o tipo de batismo, mas se realmente a pessoa é salva, é regenerada, se ela foi lavada pelo sangue de Cristo, e ela mostraria isso publicamente para todas as pessoas. Cuidado, meus queridos, com esse legalismo todo, cuidado, aí vocês vão ficar se assemelhando muito mais com os fariseus, viu? Vamos falar um pouquinho sobre o véu. Olha, na Congregação Cristã no Brasil, as mulheres têm o costume de usar o véu. Eu não quero fazer um vídeo agora tratando sobre o véu, porque é um assunto um pouquinho complicado. Nós encontramos isso em 1 Coríntios no capítulo 11, né? Trata ali sobre a reunião pública, né? Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, mas eu quero deixar aqui alguns detalhes. Não é somente a Congregação Cristã no Brasil que tem o costume do uso do véu. Tem algumas igrejas batistas, igrejas católicas, Assembleia de Deus, igrejas do Movimento dos Irmãos e a Congregação Cristã no Brasil tem o costume do uso do véu ainda. São muitas igrejas que ainda têm esse costume. Mas a diferença, o diferencial de todas as outras denominações que as mulheres têm o costume de usar o véu, a diferença é que as outras denominações não ficam julgando as outras denominações que as mulheres não têm o costume do uso do véu. Normalmente nas outras denominações elas defendem o véu como sendo bíblico, é claro, por isso que as mulheres usam véu, mas elas entendem que as outras denominações não têm o costume. E o que importa é a pessoa ser salva, ser santa, ter uma vida dedicada a Deus. Não é porque uma mulher usa o véu, ela é mais santa do que a outra que não usa o véu. Então essas denominações que as mulheres têm o costume de usar o véu, elas entendem que estão dentro da doutrina bíblica, mas não ficam julgando as outras denominações. Agora a diferença da Congregação Cristã no Brasil, que elas acreditam que estão respaldadas pelas escrituras, se utilizam ali do texto de 1 Coríntios capítulo 11, e mesmo que a Congregação Cristã no Brasil esteja 100% certo, o problema é que ela fica julgando as demais denominações que não têm o costume do uso do véu. Isso faz com que ela se torne uma igreja exclusivista. Mesmo que a Congregação no Brasil esteja 100% certo e as outras denominações que não têm esse costume estão erradas, então viram tipo uma propaganda, que a Congregação Cristã no Brasil, as mulheres são humildes, as outras mulheres não têm essa humildade, as outras mulheres são insubmissas a seus maridos e até a Deus.
Essas mulheres, elas se exaltam e aquele que se exalta será humilhado. Então você entende que fica uma propaganda, né? Que as demais denominações todas estão erradas e a Congregação Cristã no Brasil, ela está corretíssima em sua doutrina. Então, mesmo que a Congregação Cristã no Brasil esteja 100% certo, essa atitude dela faz com que ela se torne uma seita exclusivista. Então, os professores aí da Congregação Cristã no Brasil têm que ensinar para as mulheres se a salvação é por graça, não depende do uso do véu. Cuidado com esse legalismo. Você está assistindo agora, aqui no YouTube, clica aqui não. Olá, você anda confuso no meio de tantas igrejas e ensinos diferentes? Bom, eu também. Por isso apresento a você o meu canal. Minha proposta é apresentar o cristianismo tendo a Bíblia como regra e principal material de pesquisa. Não defenderei ideias particulares de grupos denominacionais. Então, se quiser conhecer mais, acesse o canal, inscreva-se e junte-se a nós na busca pelo verdadeiro cristianismo bíblico. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Cristianismo inteligente. Olá pessoal, eu sou o Luciano Sena, do blog MCA ou Ministério Cristão Apologético. Esse é o canal do blog. Atenção meus amigos e minhas amigas, se você quiser conhecer mais sobre seitas e heresias, estudos bíblicos em geral, você pode encontrar muitas informações aqui no MCA, Ministério Cristão Apologético. Então conheça o canal no YouTube do MCA, Ministério Cristão Apologético, e também você vai ter muitas informações no blog do MCA, Ministério Cristão Apologético. Entre lá e conheça esse trabalho. Deus abençoe e nos fortaleça em Cristo Jesus. Obrigado, pessoal. 20 anos em defesa da fé cristã. Você está assistindo agora, aqui no YouTube, clica aqui não. Vamos falar agora sobre a alimentação na CCB. Dos 12 pontos de doutrina da Congregação Cristã no Brasil, o ponto de número 9 diz o seguinte: nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém, Atos 15, 28, 29, 16, 4, 21, 25. Então a Congregação Cristã no Brasil entende que eles devem se abster de alimentos sacrificados aos ídolos. Em teoria isso é muito bom e parece sim mais um cuidado, né, em relação aos cristãos ali da Congregação Cristã no Brasil não se unir com esses alimentos contaminados. Então, em tese, um membro da CCB nunca vai comer de um alimento feito por um bandista, por um quimbandista, por um adepto aí do candomblé. Uma pessoa da congregação não vai comer desse tipo de alimento. Então eles se utilizam das passagens ali de Atos, né? Que é a igreja histórica, esse momento de transição da antiga aliança para a nova aliança. Mas se você for ler as cartas paulinas, apóstolo Paulo ele trata de uma maneira um pouco diferente essas questões de carnes, né, sacrificadas a ídolos. Muitos judeus aderiram ao cristianismo e muitos gentios, pagãos, essas pessoas que eram politeístas, eles comiam desses alimentos sacrificados a ídolos. E muitos desses pagãos, eles estavam entrando nesse movimento cristão, aprendendo sobre Jesus Cristo, sobre essa fé cristã. Então esses pagãos, eles rejeitavam esse tipo de carne porque eles entendiam que era sacrificada a ídolos. Mas apóstolo Paulo então, ele nos dá então um outro princípio em 1 Coríntios capítulo 10 que diz o seguinte: ninguém busque seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no açougue, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças?
Nessa passagem, 1 Coríntios capítulo 10, apóstolo Paulo deixa claro que a pessoa pode comer de tudo que se vende no açougue. As carnes vendidas no açougue de Corinto não era uma carne oferecida para Deus, Jeová, mas a carne era oferecida para ídolos. E a chance de um cristão comer uma carne dessa era muito grande. Então o apóstolo Paulo diz, você pode comer tranquilamente aquela carne, mas se alguém dizer que aquela carne é sacrificada a ídolo, você não come. Mas não é por causa de você, é por causa dela. Porque aquela pessoa pode se escandalizar, aquela pessoa pode tropeçar. Mesmo que o cristão tenha um conhecimento de que ele pode comer daquela carne, porque tudo que Deus fez foi para o homem. Então as coisas, mesmo sacrificadas a ídolos, as coisas ainda é do Senhor, porque Ele que fez aquele alimento. Então mesmo com esse conhecimento de que você pode comer daquele alimento, há pessoas que se escandalizam. Então o teu saber, o teu conhecimento pode fazer com que pessoas tropeçam e desanimem desse movimento cristão. Era o que estava acontecendo então na igreja de Corinto. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Paulo entende que a carne vem de Deus e aquela carne é abençoada para o homem. As pessoas que não têm conhecimento, essas pessoas podem se escandalizar, porque elas acreditam que se ela comeu uma carne que foi sacrificada àquele ídolo que vai habitar dentro da pessoa. Em 1 Coríntios capítulo 3, apóstolo Paulo deixa claro que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então o próprio Deus e o próprio homem habitam junto. Então não pode ter um terceiro ser, que é um ídolo, né? Uma carne sacrificada a ídolo. Ela não pode entrar dentro daquela pessoa. Essa é a ideia de um grupo. Mas outro grupo acreditava que poderia comer sim de tudo que se vende no açougue. E essas pessoas não vão ser contaminadas. Nós encontramos então um princípio muito interessante em 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então percebam que o apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas que Deus criou é bom, porque foi Deus que criou. E esse é um princípio que está lá em Gênesis, né, no capítulo 1, capítulo 2. Deus criou todas as coisas na terra para um homem. Então o homem deve se alimentar dessas coisas da terra, se utilizar dos animais, né, de modo correto. E com ações de graças, nada é recusável. Então o homem vai pegar daquele alimento, vai dar graças a Deus por aquele alimento e pode se alimentar tranquilamente. Mas há pessoas que podem tropeçar, se escandalizar e acreditam que um cristão não pode comer daquele alimento. Então, quando há esse tipo de pessoa, você então nem deve se alimentar. Então a pergunta é, eu posso me alimentar na casa de um bandista? Meu querido, se você for convidado para comer na casa de um bandista, vai tranquilamente, vai lá, dá graças a Deus por aquele alimento que ele te deu. E você então vai conversar com aquele bandista, dá um testemunho e pregue para ele. Pode comer tranquilamente daquela comida, porque tudo que Deus criou é bom. Então na CCP há uma grande superstição em relação a alimentos. Às vezes até se um católico orar em cima de uma comida, ou um evangélico de outra denominação, que aquela pessoa da CCB acredita que ela não é salva, aquele alimento está contaminado. E o adepto ali da CCB às vezes nem come daquele alimento. Tamanha é a superstição em relação a alimentos, né? Em que qualquer pessoa que faça oração em cima daquele alimento, uma pessoa da congregação não come. Ela tem uma grande superstição em relação a isso. Isso porque a Bíblia diz que pela palavra de Deus e pela oração, aquele alimento é santificado.
Mas o membro da congregação não entende isso. Eu costumo dizer com essas pessoas que eu tenho conversado que quando a pessoa ela não tem conhecimento, ela se torna uma pessoa supersticiosa, cheia de malícia em relação a muitas coisas. E na congregação cristã no Brasil tem aquele tipo de cumprimento, né, que é a paz de Deus. A paz de Deus é um cumprimento da congregação que é um pouco diferente da Assembleia de Deus, que é a paz de Cristo. Talvez para não se assemelharem, a Assembleia adotou a paz de Cristo e a congregação tem a paz de Deus. Ué, mas o que tem de mais nessa paz de Deus? Não é bom? É claro que é bom. A paz de Deus esteja com você, ou a paz de Cristo esteja com você. É um cumprimento muito sadio e muito cristão. Pode se cumprimentar à vontade. Mas a diferença de um evangélico qualquer para um membro da congregação, que se um membro da congregação dizer paz de Deus, o outro é obrigado a dizer amém. Se o outro ali não dizer amém, é perigoso a pessoa que cumprimentou com a paz de Deus ficar parado esperando até que o outro diga amém. E se aquele não dizer amém, quem cumprimentou com a paz de Deus, ele fala um amém. Parece esquisito, mas é assim mesmo, são superstições. Se a pessoa diz a paz de Deus e o outro não fala amém, ele fala, você não vai falar amém? Se você não fala, eu falo amém. Então esse cumprimento se torna um tipo de uma reza. Vocês lembram do vídeo da Maranata, onde eles clamam pelo sangue de Jesus e ficam repetindo aquilo? Isso então se torna um vício. E um membro da congregação, se ele te ligar, ele vai falar a paz de Deus. Se você não responder, é perigoso ele falar amém. É um costume deles, isso se torna um vício, isso vai passando de geração em geração como se tivesse algum fundamento teológico. E não tem. Você que é cristão e vai se achegar do seu irmão, você pode normalmente falar bom dia, boa tarde, boa noite, ou a paz de Deus ou a paz de Cristo. Isso vai de acordo com a tua consciência. Então você percebe que são pequenas coisas que vão tornando aquela igreja um movimento bem diferente. E eles entendendo que aquilo é certo, que aquilo é correto, se torna então um movimento bem exclusivista. E lembra que a salvação era por graça? Com esses pequenos detalhes nós percebemos que é bem difícil de obter essa graça, segundo esse tipo de graça que eles ensinam. Ué, mas se a salvação é por graça e tem esse monte de regrinho para ser seguido dentro da igreja, não se torna um legalismo? Por isso então que dentro da apologética, a congregação cristã no Brasil normalmente é visto como um movimento contraditório, cujas as doutrinas se contradizem. Os sermões na congregação cristã no Brasil. Na congregação cristã no Brasil, o mensageiro, pregador, aquele que vai levar a palavra de Deus, não estuda antes de levar a palavra de Deus. A palavra sai fresquinha através do Espírito Santo. Isso segundo o que eles ensinam. Mas nós vemos nas escrituras que a coisa não é bem assim. A palavra deve ser estudada e bem analisada. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Esses pergaminhos citados no versículo é Moisés e os profetas, e os livros provavelmente são livros até históricos, onde o apóstolo Paulo utiliza-se dele para estudar. Então nós vemos que o apóstolo Paulo é um apóstolo inspirado por Deus e ainda assim ele estuda. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E manejar bem a palavra da verdade aqui é dominar todo o contexto histórico, linguístico, é realmente entender sobre a palavra de Deus, não apenas ler. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei aqui é a Torá, e meditar é estudar. E vamos lembrar aqui que um hebreu tinha praticamente toda a Torá decorada em sua cabeça, de tanto que eles liam e estudavam. Buscai no livro do Senhor e lede. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos enfatizar que temos que ter cuidado em fazer conforme tudo nele está escrito. Esse cuidado aqui é o zelo pela palavra de Deus, é estudar e realmente compreender aquilo que está escrito.
É bem diferente de só ler. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Bom, eu entendo que tudo aquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus é através do Espírito Santo. E tudo aquilo que é falado, nós falamos aquilo, quando o Espírito Santo nos auxilia, de acordo com aquilo que nós temos estudado. A Bíblia não ensina que nós cristãos, quando estamos sendo usados pelo Espírito Santo para transmitir uma palavra, nós somos tipo fantoches. Isso é tão absurdo e tão grave que nem o hipercalvinismo ensina isso, que somos bonecos ventrílocos sendo usados pelo Espírito Santo. Na realidade, a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo ele auxilia o homem, mas também há uma capacidade humana. Por que que o apóstolo Paulo se utiliza de várias passagens do Antigo Testamento, principalmente Isaías e tantos salmos, para poder provar tudo aquilo que ele está falando? Por que que Pedro, em passagens onde ele cita várias referências seguidas do Antigo Testamento para provar aquilo que ele está falando? Ué, se ele não está sendo inspirado por Deus, então por que que ele fica citando o Antigo Testamento? Justamente para provar que o que ele está falando é a verdade. Então, quando o Espírito Santo está usando um homem para transmitir a palavra de Deus, aquele homem vai ter uma sensibilidade de saber o que ele vai ter que pregar para edificar o corpo de Cristo. Então, ele vai estudar nas Escrituras a palavra já revelada e também em oração, pedindo a Deus para que Deus oriente ele vai transmitir na palavra aquilo que a igreja necessita ouvir. Não simplesmente chegar sem ler nada e falar coisas como se o próprio Espírito Santo estivesse usando a boca dele, ele sendo um boneco ventríloco ou um fantoche e não tendo nenhuma própria liberdade, nenhum arbítrio, não é mesmo? A Bíblia nunca ensinou isso, pelo contrário, todas as pessoas inspiradas por Deus nas Escrituras se utilizaram do Antigo Testamento, porque o Novo não estava escrito, mas até próprias palavras de Jesus Cristo, como o apóstolo Pedro, ele se utilizou das palavras de Cristo para poder mostrar para a igreja tudo aquilo que ele estava falando realmente veio de Deus. E da mesma forma, você da congregação cristã no Brasil, quando vai transmitir uma mensagem, você deve 100% usar as Escrituras. Não aquilo que vem da sua boca como se fosse inspirado pelo próprio Espírito Santo. Na lista de dons nós vemos que tem dons de pastores, evangelistas e até mestres. Ué, onde que está o mestre na congregação cristã no Brasil? O mestre, se nós formos analisar o contexto judaico, ele conhecia bem a Torá, inclusive as linguagens originais. O mestre, ele não simplesmente lia por ler e transmitia aquilo que ele leu. Ele tinha que ensinar o que realmente a Torá ensinava. O mestre não simplesmente lê os profetas maiores, os profetas menores, mas ele conhece o que está escrito dentro dos livros proféticos. Então eu fiz uma pergunta em um grupo de debate no WhatsApp, em qual eu participo. Eu perguntei para o irmão da congregação: ué, cadê os mestres da congregação cristã no Brasil? E pasmem vocês, ele disse que existe mestres na congregação cristã no Brasil e me enviou um link de uma pregação desse suposto mestre. Eu assisti e ouvi várias incoerências naquilo que ele pregou e também muitas coisas antibíblicas naquela pregação dele. Eu vou deixar aqui um trechinho da pregação desse suposto mestre da congregação para você ver o que realmente ele está ensinando. Será que é bíblico ou será que não é bíblico? Tem que terminar e haver conclusão, porque na história da tua vida vai entrar muita gente para esta graça. Glória o Senhor não te levou ainda, porque ainda tem muito que trabalhar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Alamanaya, Surya Lama. Irmão, a glória que nos espera é muito grande. Não temos condição de falar para a Irmandade. Apocalipse é muito figurativo. Tanto é que Deus falou para João: o que vê, escreve num livro. E ele escreveu o Apocalipse. O Apocalipse é tudo figura. Nada daquilo é real. É figurativo. Por isso que foi escrito do jeito que é.
quem viu real mesmo, quem viu na realidade, foi Paulo. Paulo viu na íntegra. E Paulo, para ver na íntegra, para ele escrever, demorou 14 anos para escrever uma frase. A glória foi tão grande que Paulo viu que ele falou assim: um homem na carne ou fora da carne, há 14 anos, subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito contar. Não contou o que ele viu. Olha o número tanto do é lícito. Porque se fosse contado para nós o que ele viu, nós já ninguém queria trabalhar mais, ninguém queria congregar mais. Tinha gente que ia até tirar sua própria vida para entrar logo lá. Mas Deus deixa você envolvido com a tua vida aqui, com a tua história, porque tem muitos que precisam entrar. Presta isso. Não! Eu andei por um tempo dando uma olhada em alguns vídeos e assistindo alguns vídeos de pregações de membros da congregação. Se você começar a examinar o que está sendo pregado ali, há várias incoerências, há várias interpretações erradas e passagens de textos que naquele contexto não trata nada daquilo. Mas talvez então naquele calor da emoção as pessoas não percebam que o pregador ali ele está usando um texto fora do contexto. Mas tanto Jesus Cristo quanto os apóstolos nas cartas paulinas, petrinas, você percebe que está tudo dentro do contexto. Por isso que se você deseja os púlpitos para poder ensinar, você tem que estar apto para ensinar. Não simplesmente levantar e sair falando qualquer coisa como se fosse o próprio Espírito Santo que estivesse falando. Se você fizer isso, você está rejeitando as Escrituras e dando prioridade ao homem. E não são poucos os membros da CCB que vão dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso porque a letra que mata é o legalismo, é a pessoa querer ser salva por guardar toda aquela lei do Antigo Testamento, que são mais de 613. Então o membro da congregação ele se utiliza de argumentos tolos. Por exemplo, dizer que o apóstolo Pedro converteu milhares de pessoas com sua pregação e ele era analfabeto. Então eu escutei isso de um membro da congregação dizendo que o apóstolo Pedro era analfabeto. Isso porque a Bíblia diz que ele era iletrado. Iletrado não é mesmo que analfabeto. Iletrado pode ser uma pessoa com pouco estudo. Mas há uma coisa que eles esquecem ou talvez não saibam. Um judeu conhecia muito bem o Antigo Testamento, mesmo que ele fosse um homem iletrado. Na cultura judaica, uma criança conhece muito bem a Torá. Pedro não vai lá pregar o evangelho falando qualquer coisa não, ele viveu com Cristo. E Cristo foi a pessoa que discipulou o apóstolo Pedro, lá no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um discipulado, então Pedro fez um curso com o próprio Jesus Cristo. Apóstolo Pedro, um homem estudado, conhecedor das escrituras do Antigo Testamento e também do Novo Testamento ou da Nova Aliança, onde o próprio Cristo ensinou ele pregou e pessoas, muitas pessoas converteram, milhares de pessoas converteram com a pregação do apóstolo Pedro. Me apresente um membro da congregação que foi para um shopping movimentado e conseguiu trazer 100 pessoas para Cristo em uma pregação sem contexto. Na realidade, eu não duvido que pessoas podem se achegar a Cristo através de pregações dos irmãos da congregação. O meu problema com isso é que a pessoa não estuda e julgam todos os outros que estudam como se fossem pessoas legalistas, que são teólogos formados e não têm o Espírito Santo. Ué, apóstolo Paulo, profundo conhecedor das Escrituras, não tinha o Espírito Santo? Apóstolo Pedro, profundo conhecedor das Escrituras, também não tinha o Espírito Santo? Agora vocês, profundo conhecedor das Escrituras, vocês têm o Espírito Santo? Tem, mas falta também conhecimento bíblico. Isso é razoável, isso é útil para todo cristão. Eu continuo afirmando que o problema da congregação nem tanto são essas doutrinas peculiares, mas acusar a todas as outras denominações que fazem diferente como estando erradas. Isso faz com que a congregação se torne um movimento muito exclusivista. Então no meu outro vídeo eu disse que os membros da congregação não estudam as escrituras e muitas vezes os anciões eles dizem para a pessoa não estudar as escrituras. Eles desmentiram o erro nos comentários como se fosse uma mentira. E não é uma mentira. Basta você conversar com ex-membros da congregação, porque quem está lá dentro não vai falar isso, né?
Mas quem saiu deixa claro, realmente eles não gostam muito de pessoas que estudam não. Eles falam para as pessoas lerem as escrituras, mas não estudarem as escrituras. E se você vê um membro da CCB indo para a igreja com aquela roupa bonita que eles usam, né, para ir na igreja, que é muito legal as roupas que eles usam, eles estão carregando muitas vezes um livro preto debaixo do braço e você acha que é a Bíblia que ele está levando, cuidado, muitas vezes não é a Bíblia, é um inário. O interessante é que na congregação cristã no Brasil, muitos adeptos vão dizer que a música é um dom vindo de Deus, porque conhece uma pessoa lá de uma cidade que aprendeu a tocar trombone sem nunca ter estudado. Foi o próprio Deus que concedeu aquele dom para aquela pessoa. Isso não tem na Bíblia, meu irmão. Não existe dom de música. Dom, no sentido de talento, existe. Mas dom de música, você não encontra isso na lista de dons. Mas espera aí, meu amigo que é da congregação cristã no Brasil. Se realmente música é um dom na sua visão, para que você estuda música? É simplesmente comprar um instrumento, chegar naquela orquestra gigante de vocês, que prezam bastante a orquestra, não é mesmo? E você chega então na sua orquestra, pega o instrumento e começa a tocar o instrumento sem nunca ter estudado. Eu escutei tantas vezes o irmão da congregação cristã no Brasil dizendo que música é um dom vindo de Deus, então por que estudar? Então muitas vezes o membro da congregação cristã no Brasil estuda muito mais o inário deles do que a própria Bíblia. Meu irmão, para de estudar música, meu irmão, vai estudar a Bíblia. Então, aproveitando falar sobre essa questão aí de não estudar, no meu outro vídeo, a maior parte dos comentários, se você for ler os comentários daquele vídeo, as pessoas dizendo como você é burro, a congregação cristã no Brasil não tem site. Porque eu afirmei que eu fiz o vídeo baseado em informações vindas de um site da congregação cristã do Brasil. Eu não disse que era um site oficial, inclusive na descrição do vídeo está escrito isso. Infelizmente as pessoas não gostam de ler a descrição do vídeo. Mas enfim, eu disse que a congregação cristã no Brasil tem site, e tem sim, tem muitos sites de membros, né, que produziram aqueles sites. E eles disseram que não tem site oficial. Outros disseram que sim, tem site oficial. Mas e aí, a congregação cristã no Brasil tem site ou não tem site? Se você que é um membro da CCB e acha que a congregação cristã no Brasil não tem site, na realidade ela tem um site. E o site dela está escrito o seguinte: a congregação cristã no Brasil não autoriza divulgação pública através de meio eletrônico de qualquer informação a seu respeito, não estando autorizado a tanto quem, através de site não pertencente à congregação cristã, se afirme como site oficial. Quem o fizer estará atuando em nome, interesse próprio e responsabilidade pessoal. A congregação cristã se manifesta através de sua administração ou conselho de anciães. Aqui dá outras informações e na penúltima linha está escrito o seguinte: a congregação cristã não faz qualquer tipo de propaganda de sua doutrina, nem se utiliza de qualquer meio de divulgação pública de seus princípios de fé. Ou seja, é um site para dizer que não tem site, que não divulga nada sobre a congregação cristã no Brasil. Isso aqui é o site oficial. Bom, trocando então por miúdos, eles têm basicamente um site inútil para toda a sociedade cristã, evangélica em geral, porque eles não evangelizam através de sites dele, da instituição da CCB. É um site basicamente para dizer que não tem site. Você já viu isso alguma vez na sua vida? A congregação fez isso, um site para dizer que não tem site. Os desigrejados estão crescendo na internet, tomando conta de todo o YouTube e Facebook, fazendo proselitismo, tirando as pessoas de dentro das igrejas, né? Para as pessoas ficarem aí na internet, em casa, tranquilos, sem reunir em templos. O que a congregação cristã no Brasil faz para a internet aí, para pregar e chamar pessoas para a igreja? Nada. Se depender da congregação cristã no Brasil para fazer estudos, na qual pessoas curiosas com a palavra de Deus, querendo aprender a palavra de Deus, se depender da congregação cristã no Brasil, essas pessoas não vão aprender a palavra de Deus, porque a congregação cristã no Brasil não tem site. Mas é óbvio que eles não vão ter site, porque eles não gostam de dar estudos teológicos. E o que colocariam então em seu site? Eu estou falando sobre o site oficial, é claro. Eu tenho muito mais o que falar sobre a congregação, mas eu vou deixar então para os próximos vídeos.
Se você que pediu para mim fazer um vídeo falando sobre a transubstanciação, né, da Igreja Católica e da Congregação Cristã no Brasil, eu vou deixar para os próximos vídeos. Ficou curioso que a transubstanciação é um tipo de canibalismo, né? Comer ali a própria carne, o sangue de Cristo, né? Um pão vira carne mesmo. Esse assunto é bem interessante, eu vou tratar sobre isso e outros assuntos, sobre a congregação, a Igreja Católica e várias seitas nos próximos vídeos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, provavelmente deve ter gostado. Se inscreva no nosso canal para você receber os vídeos novos, né? Ative a notificação do vídeo. Também curte a nossa página do Facebook do Clica Aqui Não, no Facebook. Quando a gente não solta vídeo aqui, tem algumas matérias que nós soltamos lá no Facebook. Também tem o nosso grupo de contato do Clica Aqui Não no WhatsApp. Se você quer participar de um grupo de WhatsApp onde nós tratamos de teologia, apologética e coisas em geral no sentido cristão. Se você quer participar desse grupo, deixe seu contato nos comentários que eu vou te adicionar ao grupo. Caso você não queira deixar seu telefone aqui nos comentários, vai no Facebook e deixe seu número de contato lá no inbox do Facebook, que logo vou pedir para alguém te adicionar então ao grupo do Clica Aqui Não. Eu vou ficando por aqui mesmo, nós nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!